Sim, no vídeo de hoje você vai acompanhar a entrevista com Pablo Palcar. Ele que é autor do livro Mentalidade e um dos especialistas em marketing multinível. Então acompanha este incrível ser humano, de quanto conhecimento ele vai te passar agora nessa entrevista. Olha só que legal! Pablo Palcar se tornou um mentor de negócios e desenvolvimento pessoal para milhares de profissionais que buscam descobrir o seu propósito e adquirir habilidades de liderança, persuasão e alta performance em sua jornada empreendedora. Pablo, por que mentalidade? Mentalidade é a somatória total de tudo aquilo que você sabe e a fonte do seu conhecimento, o que seus pais te diziam quando você era pequeno, seus amigos, os colegas da escola, seus professores, rádio, TV, internet, livros que você lê, experiências que você teve quando criança, adolescente, tudo isso faz parte do seu conhecimento. E esse conhecimento é o que faz você tomar decisões todos os dias. Então, a mentalidade é aquilo que você sabe, mais aquilo que você decide todos os dias. As decisões dependem daquilo que você sabe ou daquilo que você não sabe. Se você tiver informação incompleta, sua decisão pode ser errada, porque te faltou informação. Já ouviu falar essa frase? Eu não posso tomar uma decisão agora porque eu não tenho suficientes informações sobre esse caso. Um advogado, imagina, como que vai poder defender um cliente se ele não tem suficientes informações sobre o que aconteceu com ele? Então ele precisa ter todas as informações. Um médico, mesma coisa. Por que um hospital te faz tantos exames para saber qual que é o diagnóstico, o que você tem? Ele tem que fazer todas as baterias de exames possível para saber o que está acontecendo com você. E quando ele já tem a informação certa, agora eles podem te dar um tratamento para aquilo que você tem. Então, por que a mentalidade é importante? Porque se você não tiver um modelo mental ajustado àquilo que você quer conquistar, você não consegue, você fica patinando, você não consegue ir para frente. Imagina que você sempre teve uma mentalidade de salário fixo, uma mentalidade de emprego, e você nasceu e cresceu escutando seus pais falarem que você precisava estudar na escola, ir para a faculdade, tirar boas notas, entrar num concurso público, ter um emprego com salário fixo, buscar a sua segurança, a sua estabilidade. E talvez no século passado, ou não sei qual é a sua idade, mas talvez os seus pais já escutaram falar que ser funcionário público era a melhor coisa que podia te acontecer, ou trabalhar no Banco do Brasil iria ser uma carreira de 30 anos. Porém, hoje o mundo mudou tanto que vocês podem perceber a quantidade de pessoas à sua volta que já mudou de emprego 1, 2, 3, 5, 10 vezes, e todo ano muda de emprego, e cada 2 anos ele é demitido. Então a tal segurança do emprego não existe mais. Só que essa era a mentalidade com a qual nós crescemos, inclusive eu. A minha mãe sempre queria que eu seguisse esse plano tradicional e que um dia eu me aposentasse para eu para eu viver esses anos dourados e para eu receber os benefícios do governo. Só que hoje em dia nós vemos como vive um aposentado e nós podemos palpar, nós podemos acreditar que não é um futuro muito promissor. É uma questão interessante de analisar, é uma questão de mentalidade. Então, talvez, no meio do caminho, se a pessoa tivesse um pouquinho de mentalidade empreendedora, ele estaria trabalhando em tempo integral para pagar as suas contas, a sua supervivência, mas ele estaria trabalhando algumas horas por dia para trabalhar na sua fortuna, para trabalhar na sua liberdade financeira, para trabalhar naquele muro que protegeria a sua família dessas possíveis crises ou demissões. Ele não estaria muito frágil diante da economia, porque ele fez uma previsão, porque ele apostou num plano B, porque ele começou a mudar um pouquinho essa mentalidade, que tem medo do risco, por exemplo. Negócio eles associam com risco, mas não necessariamente. Pode ser que os negócios tenham um risco, sim, mas ele precisa ser um risco calculado, e a pessoa não pode ter medo de
se jogar. Ela tem que ser confiante de que se ela estudar direito o seu nicho de atuação, se ela se preparar para dar um bom serviço, criar um bom produto, ter uma boa estratégia comercial, bons parceiros, o negócio pode dar certo. Então isso é uma questão de mentalidade. Por isso é que o mais importante é a mentalidade. Muitas pessoas dizem, o mais importante é trabalho duro. Eu acredito que não. Nem trabalho duro, nem velocidade. Porque trabalho duro e velocidade sem direção certa, sem mentalidade, você chega mais rápido no lugar errado. Então eu acredito que a mentalidade é a origem de tudo que você vai fazer. Como superar uma dificuldade a partir da mentalidade? Eu costumo dizer que a adversidade, as circunstâncias adversas, elas são as mesmas para todos. A única diferença é como a pessoa encara essa adversidade. A diferença não é o que acontece, a diferença é o que você faz diante disso. E aqui nós temos duas pessoas, uma com a mentalidade correta e outra com a mentalidade errada, mentalidade de medo, de perca, mentalidade de fracasso, ok? E chega uma circunstância adversa. Quando chega uma circunstância adversa, desfavorável para uma pessoa que tem uma mentalidade ruim, imediatamente o que gera isso na pessoa? Gera medo, gera frustração, gera decepção, gera crítica, culpa, vai gerar talvez sentimentos de inferioridade, eu não sirvo para isso, eu não sou bom nessas coisas, eu nunca vou ter sucesso mesmo. Coisas como essas passam pela cabeça da pessoa que tem mentalidade errada. E medo, e dúvidas, e etc, etc. Agora, se essa mesma circunstância desfavorável chega na vida de uma pessoa com mentalidade correta, essa circunstância adversa, o que ela gera na pessoa? Com certeza, vai gerar desafio, vai gerar coragem, vai gerar resiliência, talvez inovação, criatividade, maior persistência, vai gerar uma série de atributos que são característicos, são características marcantes nas pessoas que têm sucesso. E a diferença não estava nas circunstâncias que chegaram na vida dessas pessoas. A diferença estava na mentalidade que cada uma delas tinha. Essa é a diferença entre ter mentalidade de fracasso e mentalidade de sucesso. Por isso é que é tão importante corrigir esse modelo mental. Como saber o nível de desejo para o sucesso? O primeiro nível é o nível de pensar. Quando a pessoa apenas está pensando em alguma coisa que talvez chamou a sua atenção, que interessou, até mesmo que ele gostaria. Esses 3 níveis: me interessou, me chamou a atenção, ou eu gostaria. Esses são níveis de intensidade, níveis de desejo muito fraquinhos. Porque se alguém te chama a atenção, você não vai lá e casa com aquela pessoa. Ou se te interessou, me interessou me tornar médico. Mas eu não vou ler livros dessa grossura por 6 anos, 10 anos para me tornar médico. Ou eu gostaria de visitar o Japão. Mas não vou na agência de viagens para eu comprar a passagem para o Japão. Então são níveis de intensidade muito fraquinhos. Sabe aquela pessoa que diz, não, eu gostaria de ficar magro. Eu gostaria de ser magra. Se vem uma fada madrinha com uma varinha e me deixa magra. Mas eu ter que controlar a alimentação, abrir mão do refrigerante, do bolo que eu tanto gosto, isso aí é demais para mim. Então nós precisamos passar do nível de pensar ao nível de fazer, ao nível de agir. E existem algumas frases aqui que você consegue perceber que a pessoa já está nesse nível de agir. Quando a pessoa passa do gostaria, que está em condicional, e agora ela diz, não, eu gosto. Eu gosto. Beleza, por que você comprou aquele computador? Porque eu gostei. Não, beleza. Agora, se você vai usar ele ou não, já é outro problema, mas pelo menos você tomou ação. Por que você se inscreveu naquele curso de cozinha? Não, porque eu gostei daquela professora, daquele escopo do curso, e eu fui lá e comprei, me inscrevi naquela aula de dança. Eu gostei daquela dança. Beleza, eu gostei, já um pouquinho de ação, comecei a agir. Depois de gostar,
vem eu quero. Querer. Quando eu quero, agora sim você já sente decisão nessa palavra. Eu quero ser magro. Eu quero aprender inglês. Eu quero, sei lá, começar a gravar vídeos. Eu quero. Agora sim você começa a ter um nível de intensidade maior. Quando o querer se transforma em amor, agora você tem uma pessoa mais intensa, né? Porque você está apaixonado por um objetivo, por uma meta, por aquela medalha olímpica, por aquele jaleco branco de médico, e isso te dá muita persistência. Não importa que você queime seus cílios estudando aqueles livros dessa grossura, não importa que você abra mão das baladas com seus amigos porque você está treinando para conquistar aquela medalha olímpica, você se apaixonou por aquilo. Agora, quando essa paixão se torna desejo, e quando esse desejo se torna ardente, você já ouviu falar desejo ardente? Existem vários livros que falam sobre esse estágio, sobre esse nível de intensidade, onde você faz as mudanças que tiver que fazer. Se você não gostava de ler, essa é a primeira mudança que você faz. Se você chegava tarde, você corrige, agora chega pontual. Se você era indisciplinado, você se torna disciplinado. Não é difícil você fazer ajustes e mudanças quando você está no nível de desejo ardente. O que uma pessoa empreendedora precisa ter? E refletindo sobre isso, eu penso que a primeira habilidade é uma mentalidade ajustada. Por que uma mentalidade ajustada? Porque milhões de pessoas não fazem nada na vida porque elas têm uma mentalidade medíocre, que não acreditam que elas podem, que elas devem, que elas merecem. Isso é um problema de autoestima, esse é um problema talvez cultural. Outras milhões de pessoas pensam que a única coisa que elas deveriam ter na vida é um emprego, então tem mentalidade de empregado. E para ter uma mentalidade empreendedora, precisa se fazer certos ajustes. Então, primeira coisa, a mentalidade. A segunda coisa, eu acredito que precisa ter uma habilidade de vendas. Tem que saber vender. A pessoa se assusta quando ela se depara num negócio que envolve vendas. Porque a venda, ela tem essa questão de se expor. E as pessoas têm muito medo de se expor. Se expor ao ridículo, à rejeição, ao não. E elas não lidam bem com isso. Então a habilidade de vendas, ela vem junto com a terceira habilidade, que é a habilidade de comunicação. A capacidade de expressar uma ideia, de expressar um projeto, de falar com alguém, de explicar um assunto, de convencer uma pessoa. Isso aí vai além das meras palavras. É talvez uma habilidade de comunicação persuasiva, poderíamos dizer, onde você coloca as palavras de uma tal maneira, numa certa ordem, com uma tal explicação, com uma história por trás, um storytelling, um argumento, um debate. Olha todas as palavras que eu estou utilizando, são palavras tras palavras, sinônimos, e isso aí chama-se eloquência. Eloquência é a capacidade de você expressar uma ideia de forma didática, da melhor forma possível, num curto espaço de tempo, de tornar coisas complexas de maneira simples, de explicar coisas complexas de maneira simples. Como o marketing digital transformou a sua vida e por quê? Eu posso dizer que nos últimos 25 anos eu transitei, eu vivi, eu experimentei. Eu estive num mundo onde a tecnologia ela não fazia parte da nossa realidade. Para quem não sabe, eu sou da época que não existia a internet, que não existia o celular. Imagina, em 1993 eu conheci o meu primeiro empreendimento, minha primeira experiência com o mundo empreendedor. Conheci meus primeiros mentores, o Eduardo Salazar, o Jim Rohn, que alguns de vocês já conhecem, já ouviram falar. E naquela época a realidade era outra. Naquela época nós não tínhamos acesso, parece que o mundo era tudo muito longe. Quando eu fui morar em Curitiba em 1996, eu lembro que eu escrevia cartas para minha mãe e demoravam 15 dias em chegada e minha mãe respondia mais 15 dias para eu receber, para saber alguma notícia
do que está acontecendo no meu país, do que está acontecendo com a minha família. Hoje as pesquisas mostram que com com 2 ou 3 puxadas, arrastar o dedo para cima no teu Facebook, você fica sabendo de coisas que aconteceram nos últimos 90 dias em 100 países. Então essa é a velocidade que tem a tecnologia hoje. Então, como eu venho daquela época, onde para conseguir um cliente eu tinha que fazer uma panfletagem. Eu panfletei muito tempo em Curitiba, eu morei lá em 1996 e a nossa realidade era outra. Então eu posso dizer que como que o marketing digital mudou a minha vida, não mudou a minha, mudou a vida de todo mundo. Ela fez negócios florescer, fez negócios quebrar, quem não se adaptou a essa mudança tecnológica, quem não acompanhou essa transição, foi ficando para trás. E, felizmente, eu entendi que a internet deixava o mundo plano, deixava a informação acessível, deixava as pessoas prontas para adquirir tudo aquilo que elas precisassem. Elas, navegando na internet, elas conseguem encontrar. E eu percebi também que toda a experiência que eu acumulei nesses últimos 25 anos poderiam se tornar um conhecimento compartilhável, um produto, o conhecimento empacotado em forma de áudios, né? Ou conhecimento empacotado em forma destes vídeos, que eu poderia entregar esse conteúdo para um público que estaria necessitado daquela informação. E como eu vivi, eu percorri aquela trajetória na indústria das vendas diretas, do marketing de rede, eu desenvolvi habilidades de comunicação, habilidades de mentalidade, de desenvolvimento pessoal, habilidades de persuasão, talvez de oratória, talvez de liderança e de outras tantas áreas que nossa indústria, que o nosso mercado te obriga a desenvolver para se tornar bem-sucedido. Então eu percorri essa jornada e me tornei bem-sucedido utilizando os princípios que eu aprendi com os meus mentores, com os meus professores, que na época deles não existia a internet também. E aí eu peguei todo esse conteúdo e eu comecei a contar a minha história. Por que o seu livro Mentalidade faz tanto sucesso? Tudo que você quiser fazer na sua vida começa com a sua mentalidade. Então, se você for iniciar uma carreira, se você for ter uma profissão, se você for abrir um negócio, se você for se tornar atleta, não sei, tudo tem a ver com a mentalidade, com a maneira que você encara o seu entorno, com a maneira que você encara suas próprias capacidades, suas próprias habilidades. Já viu pessoas que têm muito talento e não dão certo na vida? É porque elas internamente têm algumas crenças, têm algumas dúvidas, têm alguns medos, têm algumas travas. Já viu pessoas que tinham tudo para dar certo e tudo que fazem dá errado? Então elas se auto-sabotam. Elas mesmo acreditam que elas talvez não merecem ter esse sucesso, que elas não merecem ter esse resultado. Então tudo começa na nossa mente, tudo começa na nossa mentalidade. E esse livro, a origem dele foram os áudios de mentalidade, que milhares e milhares de brasileiros repetiam nos seus carros, nos seus telefones, todos os dias, instruções que te levam ao sucesso, instruções que vão sendo repetidas e vão sendo assimiladas todos os dias, e vão sendo feitos ajustes, vão sendo feitos correções na direção. Sabe quando você está num mar, num oceano gigante, e se você não tiver uma bússola, você vai ficar perdido. Então você precisa fazer pequenos ajustes para que o vento não te empurre na direção errada. E esses áudios, eles vão fazendo exatamente esse trabalho. Ajusta, ajusta, ajusta. Mas ajusta o quê? Ajusta a postura, ajusta a atitude, ajusta
ajusta compromisso, ajusta mentalidade e aos poucos você vai desenvolvendo novos hábitos, novas disciplinas, novos comportamentos e isso repetido todos os dias te torna uma pessoa que conquiste a saúde que você quer, o sucesso que você quer, a conta bancária que você está procurando, porque você está repetindo atividades de maneira contínua, só que são atividades que estão ajustadas, que estão corrigidas, que têm estratégia, que têm visão, que têm modelo mental correto. Então, por isso é que o livro Mentalidade está fazendo esse sucesso, esse feito, porque lá dentro estão todos os princípios e fundamentos de sucesso passados pelos meus mentores que fizeram a diferença na minha vida e que com certeza podem fazer a diferença na sua vida também. E dicas para ter uma mentalidade de um vencedor. Quais são? Acredito que um vencedor ele é identificado pela sua atitude, primeiramente, atitude, né? A postura que ele tem diante das coisas, porque o que acontece na vida acontece para todos. A diferença é o que a pessoa de sucesso, o que aquele vencedor decide fazer com aquilo que acontece. Então, uma pessoa de sucesso com uma adversidade, ele fica mais persistente, mais determinado, mais corajoso, ele fica criativo, ele fica obcecado por ajustar o plano, tentar de novo. E a pessoa com mentalidade de fracasso, ela recebe aquela mesma circunstância adversa e ela fica com medo, fica frustrado, fica decepcionado, triste, desanimado e ela desiste. Então a diferença entre o vencedor e a pessoa com mentalidade de fracasso é que esse cara aqui, ele gera atitudes e posturas diante do mesmo acontecimento que aquela outra pessoa não gera. Obrigada, Pablo. É uma honra fazer essa entrevista com você. E eu espero que você que está assistindo este vídeo, essa entrevista, tenha anotado todas as dicas que ele passou, porque ela serve para qualquer negócio. Eu vou ler o livro dele, Mentalidade, e assim que eu finalizar a leitura, vou fazer um vídeo para você de todas as principais ideias que eu anotar e a minha opinião sobre o livro. Então, espero você amanhã, às 8 horas da noite, aqui no canal Você Sabe Fazer, youtube.com/Você Sabe Fazer. Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo e também a sua opinião aqui nos comentários. Eu espero você amanhã. Até mais!